tão bela, aquela casca amarela. Queridos irmãos, gostaria de deixar registrado meu agradecimento pessoal a todos os irmãos que nesses 58 anos fazem da Cássia do Continente uma loja maçônica respeitada e admirada em nosso Oriente. A força, a sabedoria e a beleza que os irmãos empregaram, não só na construção desse templo, mas na construção do homem, servem de orgulho e de inspiração para que continuamos a receber aqui novos membros com o mesmo ideal, em busca do conhecimento. Parabéns à Cássia do Continente, parabéns aos irmãos e parabéns às nossas cunhadas. A cada amanhecer, a certeza de seguir em busca de um ideal, ao qual se projeta a construção de uma coluna forte e virtuosa, onde a sociedade possa se espelhar no justo e no perfeito. A harmonia e a união dos irmãos renovam-se com estes objetivos que fortalecem a saga da augusta e respeitável loja simbólica e grande benfeitora Cássia do Continente, número 2014. Nos últimos 60 anos, o mundo passou por diversas transformações e foi tudo muito rápido. Foram os anos dourados de revolução social, da geração paz e amor. E o mundo se transformou com a evolução tecnológica. Nestes poucos mais de meio século, as nações buscaram a liberdade e o entendimento, mas nem sempre conseguiram. Os meios de comunicação revolucionaram atitudes e comportamentos. No cinema, a telona ganhou espaço, mas foi na telinha da televisão, do smartphone e dos tablets que a comunicação de massa se consolidou. O homem foi à Lua, conquistou o espaço. Nesses 60 anos, o computador passou a fazer parte de nossas vidas. A internet interligou o mundo e gerou efeitos imediatos na economia global. No esporte, conquistamos muitas vitórias e crescimento. Jovens desportistas, alguns de tão perto, tornaram-se ídolos nacionais. Chegadas, partidas, encontros, despedidas, uma busca pela felicidade. E assim começa a nossa saga. Uma história de grandes obreiros que, desde os primeiros passos, iluminados pelo grande arquiteto do universo, doaram-se na nobre causa da investigação da verdade e exame da moral e prática das virtudes. A loja Cássia do Continente tem em todos os seus membros, e é uma atribuição inegável de todos aqueles que são os irmãos maçons, que ela sempre pleiteou que todos os seus componentes sejam não só líderes exemplares dentro da instituição, mas também representem de forma irrepreensível a maçonaria nos seus afazeres do dia a dia, como na vida profissional, junto à sua família e junto ao seu trabalho, seja ele particular ou público. E por isso é que a Cássia do Continente está de parabéns por todo esse trabalho realizado nesses 58 anos de vida. Orgulho dos feitos do passado que iluminam o presente e colocam um olhar de construtores de uma sociedade melhor para o futuro. Fui acolhido por irmãos diante de uma fraternidade, de um conjunto de pessoas envolvidas e imbuídas de um espírito inovador, de um espírito que mantivesse a paz entre os irmãos. Nesse sentido, fui prontamente acolhido, me sinto perfeitamente aceito e com uma responsabilidade dupla de seguir essa história e seguir a tradição da maçonaria. Há 58 anos, mais precisamente, no dia 4 de maio de 1956, por iniciativa dos irmãos Abelardo Garcia, Alcides Stuart, Álvaro Gentil, Antônio Oliveira, Brasiliano de Souza, Eugênio Viana Filho, Manuel Gomes, Odilon Vieira, Paulo Capella, Valdemar Gomes, Valdir Grissardi. Todos maçons do rito escocês antigo e aceito, deliberaram e criaram a loja simbólica Lauro Miller para levantar templos às virtudes e cavar masmorras aos vícios. A primeira sessão se deu em 10 de maio do mesmo ano, com o decreto de fundação e a carta constitutiva publicadas na mesma data. O primeiro venerável eleito foi Valdir Grissardi.
sendo o primeiro vigilante o irmão Odilon Vieira e o segundo vigilante o irmão Alcides Stuart. Em 5 de julho de 1956, o irmão Oscar Gonzaga foi apresentado como o primeiro candidato para a iniciação. A primeira filiação se deu em 19 de julho com o irmão Sérgio Beaupré. A primeira elevação, em 22 de agosto, contemplou os irmãos João Claudino Pérez e Oscar Gonzaga. E a primeira exaltação ocorreu com os mesmos irmãos, em data de 23 de novembro do mesmo ano. Ao longo dos anos, os trabalhos seguiram o curso natural, e quando completou 10 anos, foi realizada a primeira sessão magna de confirmação de casamento com o então venerável Aroni da Costa. Em 1966, ocorre o afastamento da loja Lauro Miller das grandes lojas de Santa Catarina, que passa a trabalhar em descoberto em residências de alguns irmãos. Em 22 de novembro de 1967, a loja incorpora-se ao Grande Oriente do Brasil e os trabalhos passam a ser na Rua Vidal Ramos, na loja Regeneração. Em 1973, a loja passa a ter 49 irmãos, até então o maior número desde o início dos trabalhos. Em 1976, começa o movimento para construir o templo na Rua Machado de Assis, em terreno doado pela prefeitura do município, onde funcionaria a sede atual da Fundação Unidas. O projeto é do irmão Elvésio Neves. 1983, ano que a loja é declarada de utilidade pública e a construção da loja passa a ser um condomínio entre outra loja da capital, fortalecendo os objetivos comuns. A nova loja registrou a primeira sessão em 13 de março de 1986 e no dia 31 de março do mesmo ano, a loja passa a ser denominada de Acácia do Continente. Chegamos aqui, um terreno, simplesmente existia o terreno, então nós estávamos nos reunindo com 33 irmãos, e dentre esses que construíram a loja eu posso citar o irmão Lino, o irmão Valtuir, o irmão Coutinho e o irmão Capela, não posso deixar de mencionar, né? O irmão Gentil, na época, ainda vinha aqui, e construímos com muito suor e sacrifício esse templo, porque além do gasto financeiro que nós dávamos, também tínhamos que carregar tijolos, cimento para não pagar mão de obra. É assim que os irmãos da Acácia do Continente conduzem os trabalhos, com alegria pela revelação e a certeza da busca pela investigação da verdade. Em nome do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina, eu queria congratular-me com o aniversário de 58 anos da loja Acácia do Continente. Fundada em 4 de maio de 1956, confunde a sua história com a própria história do GOB. E uns dias antes, mais exatamente no dia 21 de abril, alguns irmãos romperam com o GOB e fundaram a grande loja de Santa Catarina. E a Acácia do Continente sempre fiel e firme com o Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Logo em 1973, Nova Cisma teve a fundação do GOSC e a Acácia do Continente novamente cerrou fileira com a gente. O grão-mestrado só tem a agradecer à loja e o extraordinário quadro de obreiros que temos. Sempre que foram chamados, sempre estiveram dispostos a aceitar o chamado para ajudar o GOB na sua administração. Dentre esses irmãos, temos o Carlos Maurício da Rosa, que foi coordenador aqui na Florianópolis, o irmão Amadeu Debem no Ilustre Conselho, o irmão Coutinho no Ilustre Conselho também, o irmão Valtamir Barreiros no Tribunal de Contas. Quando eu era grão-mestre adjunto, na descompatibilização para concorrer a uma eleição, nosso irmão Paulo Colasso assumiu a presidência do Ilustre Conselho Estadual, uma atribuição ao grão-mestre adjunto. O próprio grão-mestre adjunto, Valtamir Menegoto, na licença do irmão Bax, assumiu como grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Santa Catarina. Valorosos irmãos desse magnífico quadro da loja Acácia do Continente. Eu queria parabenizar a loja por esse resgate da história. Eu sempre digo, quem não conhece o passado, não vive o presente e não constrói o futuro. Queria desejar vida longa, saúde e prosperidade a todos os obreiros desse valoroso quadro da loja Acácia do Continente. Sucesso e vida longa. Trabalhando pelo exame da moral e a prática das virtudes que dão a força para o bem em seu mais amplo sentido, com o compromisso focado na sociedade e a família. O
compromisso de fraternidade entre os irmãos passa necessariamente pela origem do cordial tratamento de irmão. Afirma que este foi adotado e nunca mais olvidado pelos maçons, desde os tempos de Abraão, o velho patriarca bíblico. Nós, da Cássia do Continente, podemos afirmar no compromisso de fraternidade e podemos afirmar que somos livres e de bons costumes, e sem sombra de dúvida que somos iguais, sem fazermos sombra uns para os outros. Ao lado de um grande irmão sempre tem uma grande família, que é o esteio e que norteia nossa melhor direção. Assim, as cunhadas entendem e sempre estiveram firmes, colocando-se à disposição para as causas sociais. A Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, a Cássia do Continente, é um braço forte e realiza eventos com tais finalidades, destacando a tradicional feijoada e a noite italiana em prol aos mais necessitados. A Fraternidade Feminina esse ano completa 10 anos e vem realizando ao lado da loja um trabalho com foco especial nos idosos e nas crianças carentes. Além disso, a Fraternidade Feminina também está para ajudar a congregar os irmãos e as cunhadas e trazer todos os novos membros para esse centro. O que é a maçonaria? É justa e perfeita. Mas o que é mesmo a maçonaria? Para o que estamos trabalhando? Ao entrar em cada um dos irmãos, a maçonaria revela o seu verdadeiro significado. Somos nós que fazemos a maçonaria 24 horas por dia, 365 dias de cada ano. Simbólica, filosófica, filantrópica, educativa e progressista. Nós somos a maçonaria e há séculos que se cumpre os objetivos no caminho e no rumo certo. A virtude não retrocede nem ante os mais difíceis momentos e nem ante a morte, quando se trata do cumprimento do dever de cada irmão maçom. Da luz